Um grande abraço para você. Chegamos ao ano da graça de 2024, estamos aqui para o primeiro programa do ano. É um ano importante que, entre outras coisas, tem eleições municipais. Que saibamos escolher os melhores. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. O nosso entrevistado do primeiro programa de 2024 é o senador, vice-presidente do Congresso Nacional e presidente estadual do MDB, Veneziano Vital do Rego. Veneziano deve ter tido, pelo menos na nossa ótica, um ano de 2023 muito bom. Ele veio conversar conosco aqui no programa de estreia do Ano Novo. Seja bem-vindo, senador. Que alegria, Paulinho. Você não sabe o tamanho da satisfação de reencontrá-lo no programa, já que em outros ambientes temos essa satisfação que eu sei que é recíproca. Também cumprimentar a todos os amigos dessa casa que sempre nos distingue de forma tão especial. E honrado por ser o primeiro de uma série de 2024. Espero que todos os cidadãs paraibanos, brasileiros possam ter tido uma passagem de ano na paz, com a família e que venturosamente possamos desfrutar de vitórias, de conquistas, de bênçãos, de fato, e se comparado ao início de 2023, em meio àqueles momentos mais angustiantes, mais difíceis e traumáticos, espero que não aconteçam. E eu estou muito feliz, de fato, porque foi um ano, Paulo, que nós produzimos consideravelmente, sob todos os aspectos, e nada melhor do que o esforço que você faz, que você despende, mas observando as conquistas e os resultados que você, logo em seguida, os colhe. E foi esse o sentimento com o qual eu trabalhei em 2023 e, ao final, tivemos a oportunidade de observar. Exceção feita, como dizíamos antes do programa, a perda de alguns amigos. Verdade. O ano foi bom, mas são as coisas naturais. Que se abate inexoravelmente sobre a condição humana. O ano começou, o ano de 23, com o senhor no exercício da presidência do Congresso Nacional e diante daqueles episódios do 8 de janeiro. Sim. Como foi viver aquilo, senador? Duro, porque de uma surpresa, você imagina, eu, como nesse período inicial de todos os anos, gozando de alguns dias de férias, período de recesso parlamentar, e sou surpreendido com telefonemas provenientes de Brasília, dando-nos conta de que as mobilizações que poderiam e deveriam ser ordeiras, pacíficas, porque legítimas de todas as partes, elas estavam por descambar para invasões dos três poderes. E aquilo foi se agudizando, aquilo foi ganhando contornos incontroláveis que terminaram por nos levar, daquele dia que era um domingo, eu recebia pela manhã telefonemas já preocupados por parte da segurança legislativa, fiz os primeiros contatos, não consegui com algumas das autoridades para as quais eu assim me dirigi, como é o caso do governador Ibanez, mas falei com o seu secretário, ele se dizia despreocupado, porque imaginava que todas as providências tinham sido devidamente adotadas para evitar qualquer curso que viesse ser diferente do que previsto anteriormente. Mas bem, por volta de 13 horas, 14 horas, estávamos diante de todas as telas televisivas da mídia nacional com as invasões que se deram aos três poderes. Na madrugada eu me desloquei, eu estava na presidência porque Rodrigo Pacheco estava fora do país, fui para lá, passei até 4h30 da manhã e surpreso, de fato estarrecido com o nível e o tamanho das ações depredatórias, né, de vandalismo extremo que abateu-se sobre cada uma delas, principalmente sobre o Supremo Tribunal Federal, que ficou de cabeça para baixo, Mas eu costumo dizer, Paulo, que muito além dos prejuízos materiais que foram consideráveis em níveis de milhões de reais, os prejuízos sobre as instituições. Sim. Eu acho que isso não é bom. Acho não, tenho por absoluta certeza que isso não é bom. Nós passamos ainda o ano de 2023 envoltos a esse processo de disputas. Penso também que essa
conflagrada, né, e permanente indisposição entre os dois lados, porque hoje no Brasil, até mesmo para que outro ou outra se apresente em meio a essa polarização, está muito difícil, né? Tornou-se e difícil. não é bom, e não é bom, porque se levarmos em consideração que só temos essas duas opções, né, de um lado ou só do outro, isso termina estreitando muito o próprio debate. Sem dúvida. Porque se você não for de um lado, você é taxado disto, daquilo outro. Se você não for desse outro lado, igualmente você é marcado desta ou daquela forma. Isso definitivamente não é bom para o país. Senador, o senhor tem uma amizade forte, fiel, leal com o presidente Lula, que, a meu ver, ela se acentuou mais quando o senhor era prefeito. Foi isso mesmo? Sim, verdade. Em 2002, o presidente é eleito pela primeira vez, né? Assume em 2003, eu assumo em 2005. E, a partir dali, nós constituímos, além de uma relação institucional, natural, legítima e própria e necessária entre prefeitos, governadores com quem esteja à frente da presidência da República, criamos laços pessoais. Até em razão e facilitado, Paulo, porque como eu fui eleitor do presidente Lula desde a primeira vez, no segundo turno de 89, eu fui eleitor de Brizola no primeiro turno, mas no segundo turno... Você era do PDT, né? Eu era do PDT, você se lembra bem? E quando o presidente Lula disputou com o presidente Collor, o meu voto em segundo turno já foi do presidente Lula. Isso com o passar do tempo, até que nós chegássemos à vitória dele, a primeira destas, em 2002. E ele foi muito importante. E eu não nego, sabe, Paulo? Você me conhece consideráveis anos. Eu lembro das visitas aqui de Lula enquanto presidente e os elogios, né, que ele fazia ao seu trabalho. Na nossa passagem enquanto prefeito de Campina Grande, muitas das obras com as quais nós tratamos e entregamos têm a marca do governo. Eu posso dizer o PAC, que ele voltou a reeditar agora. Nós podemos dizer a parceria para a construção da Prata, metade de recursos próprios, metade de recursos do governo federal. Os investimentos no Cefet, antigo Cefet, hoje Instituto Federal, os investimentos em do presidente, e isso foi se estendendo. E em 2022, o presidente foi extremamente correto, firme, parceiro, em todos os momentos esteve conosco, apresentou-nos como seu candidato, em nenhum instante titubeou. E também, aí onde eu entro na avaliação de 2023, isso foi muito importante, porque muitos dos acessos que nós conseguimos e que venturosamente a gente pode enxergar em ações concretas que estão sendo feitas e outras que estão sendo por ser entregues. Vem dessa relação. Vem dessa relação. Lula fez um bom governo no primeiro ano? Fez, Paulo. Se você considerar tudo aquilo que ele iria receber. E aí, Paulo, eu falo com o respeito que eu tenho e tenho mesmo as opiniões contrárias. Eu só não advogo que as opiniões contrárias elas descambem para outros comportamentos ou outras atitudes. Agora, você discordar, você não ser adepto desta posição, dessa linha... civilizadamente, né? Normal, é ótimo. Normal. A gente cresce com isso. Verdade. A gente cresce com isso. Mas o presidente Lula, o novo governo, se instalava em meio a situações muito delicadas. E como já se não bastassem um governo que se instalaria, primeiro sem orçamento. E aí, o senhor é expert nisso, né? De mudar de um ano para o outro sem orçamento. Sem orçamento. Tu te lembras que a Câmara votou contra o orçamento, eu não sei se foi em 2006, 2007, uma coisa impressionante. Eu tive que ir ao Tribunal de Justiça. Pois bem, não havia orçamento, não havia recursos, Congresso Nacional, e aí eu não posso deixar de dizer que também a bancada bolsonarista votou pela PEC da transição para que houvesse recursos. Possibilidade do Brasil funcionar. Máquina, né? Não funcionaria, Paulo. Não funcionaria. Eu vou citar só um caso para ti, poderíamos citar vários em todas as áreas. Mas exemplifiquemos o caso do DENIT. O DENIT, nos 4 anos do presidente Bolsonaro, e eu acho que foi um dos equívocos do presidente, de não ter dado a estrutura do Ministério dos Transportes, da infraestrutura como um todo. À época você tinha portos, aeroportos e rodovias. 6 bilhões, Paulo. Imagine, para você... Não dá nem para começar. Não dá para começar. Para você manter, para você tocar obras, para você retomar obras paralisadas, 6 bilhões de reais é algo risível, né? Nós passamos a ter 23 bilhões.
Foi por essa razão que a gente conseguiu, através de bons laços, entre os quais o do senador Marcelo Castro, do MDB, do Piauí, puséssemos 157 milhões de reais para a duplicação da BR-230 Campina Grande à Farinha. Foi dessa forma que a gente conseguiu retomar a triplicação da BR-230 Oitizeiro Cabedelo, ou Cabedelo Oitizeiro, porque de fato é de lá para cá. Recomeçaram então, aquela obra já? Retomada a partir da mata do Amém e do Renascer. Sim. Então são seis ou oito passarelas com viadutos e as obras foram retomadas. Então eu acho que o presidente Lula teve acertos. Imaginemos nós que havia, da parte de alguns economistas, e não quero nem dizer da parte do ex-ministro Paulo Guedes, ministro do presidente Bolsonaro, uma previsão, né? Uma previsão escatológica, catastrófica, de que em 6 meses o Brasil se tornaria uma Argentina e de que em 1 ano nós nos tornaríamos uma Venezuela. Pois bem, ao passar a régua em 2023, nós tivemos um crescimento de 3% do PIB, nós nos mantivemos abaixo da meta inflacionária, nós tivemos condições de retomar obras que estavam paralisadas, de fazer investimentos como os que nós observamos na saúde, principalmente, porque também, diga-se e registre-se, houve uma ausência da parte, inclusive prejudicial ao próprio presidente Jair Bolsonaro, porque nós sabemos que alguns desses comportamentos terminaram levando a ele prejuízos à sua imagem. Então, eu acho que, no cômputo geral, o presidente Lula se ouve bem. Vamos encerrar esse primeiro bloco, querendo saber do senador se, uma vez que o senhor teve a primeira metade do seu mandato, os primeiros 4 anos como senador, no governo Bolsonaro. Sim. E agora vai no governo Lula. Tem muita diferença? E como? De lá para cá. E como? Na relação Congresso, na relação Congresso. Tem, claro. Na relação com os ministérios. O que eu tenho hoje, Paulinho, de portas abertas, literalmente, até por relações pessoais. Sim. Se a gente for citar casos, o MDB tem no Ministério Renan Filho, companheiro nosso, senador da República. Eu sou muito ligado a ele, porque já fui deputado com ele e amigo do seu pai, senador. Ministra Simone Tebet, foi minha companheira no Senado. O senhor se dá muito bem também com a doutora Nízia, né, na saúde. Demais, né? E eu não a conhecia, e estou assim, com todo respeito, apaixonado pelo estilo. Flávio Dino já disse que não se relaciona melhor com ninguém do que com o veneziano. Flávio Dino, ministro, né, que vai assumir o STF, ele teve 2 gestos para conosco, Campina Grande, que foi exatamente a Casa da Mulher Brasileira, de 8 milhões de reais, e a unidade agora, né? Que nós assinamos há cerca de 15 dias, da futura unidade da PRF ali na saída para o Cariri, a entrada do Cariri, em Pocinhos. Sim. Então, há uma diferença tremenda. Quando você liga, você quase que imediatamente é atendido, as audiências são marcadas, os nossos agentes políticos, prefeitos, eles são atendidos, conquistas em termos de recursos são feitas, o que eu não tive nos 4 anos anteriores. Muito bem. A gente tem dito aqui na coluna política que há agentes públicos que sabem ser governo. Outros ganham eleições e não sabem governar. E aí a coisa degringola e às vezes o prejuízo vem para esses próprios agentes. Mas aí você vai fazendo aí as suas análises e amadurecendo os seus pensamentos em relação a tudo isso. Faremos a pausa de sempre, do ponto a ponto, e voltamos já já para o segundo bloco da entrevista com o senador veneziano Vital do Rego. No Brasil, mais de 60 milhões de pessoas sofrem com dor crônica. Fazendo pós-graduação em Medicina da Dor na Unifacisa, você aprende a melhorar a qualidade de vida desses pacientes no Centro Paraibano de Dor do Hospital HELP, onde professores renomados de todo o país estão formando um time de excelência. Desenvolva habilidades de diagnóstico e tratamento clínico e minimamente invasivo. Unifacisa e HELP, juntos pela excelência na medicina da dor.
Imagine um outdoor de LED estrategicamente posicionado no coração da principal avenida da cidade. Espetáculo de luzes brilhantes capturando a atenção de quem passa. Experiência visual única que cativa, envolve e alcança todos os públicos. Se você busca visibilidade máxima para sua mensagem, este é o lugar. WLED. Garanta sua presença no principal ponto de convergência urbana de Campina Grande. WLED. Contato 986273994. Não perca a oportunidade de garantir a sua vaga para 2024 na Unifacisa. Antecipe a sua matrícula com o valor promocional de 2023 e venha trilhar o seu caminho de sucesso com a qualidade de ensino da Unifacisa. Aproveite esta super promoção e transforme seus sonhos em realidade. Inscreva-se em vestibular.unifacisa.edu.br. Segundo bloco do Ponto a Ponto de estreia deste ano de 2024 com o senador MDBista veneziano Vital do Rego. Senador veneziano, o senhor se sente melhor hoje do que quando era aliado do governador João Azevedo, politicamente falando? Eu me sinto normal. Não mudou Absolutamente, até porque eu não dei causa, sabe, Paulo? Se hoje você me perguntar, veneziano, qual foi a razão do distanciamento, se ela existe, tenha por absoluta certeza que não foi ocasionada por mim. Eu fui um parceiro, como ele foi, caminhamos juntos durante todo um processo vitorioso de 2018. Eu cumpri, Paulo Roberto, todas as obrigações cabíveis e exigíveis ao exercício do nosso mandato como senador da República. Posso dizer a você, e até é uma oportunidade, porque eu lamento que o governo, e isso não diminuiria, nem a João, nem ao governo, reconhecer nos parceiros aquilo que os parceiros fazem pelo governo. E há uma omissão reiterada da parte do governador. Eu cito o caso do Centro de Convenções. João Azevedo esteve, o governador João Azevedo, com todo respeito, esteve 10 dias antes entregando a alça, que é uma obra importante para Campina Grande, não há dúvidas, e não seria eu a desconhecer dessa importância, mas mencionou o Centro de Convenções. E, evidentemente, querendo dirigir as suas palavras a mim, dizendo sobre pai de obra, e eu nunca pretendia assim. Eu apenas tenho por obrigação também de fazê-lo, Paulo, porque se eu não tiver espaços como esse e como outros, que alguns outros companheiros permitem, a população não vai saber que houve digitais de um trabalho, de um esforço e de uma dedicação. E lá para o Centro de Convenções, Paulo Roberto, nós colocamos 34 milhões de reais. 20 milhões... Dona Nilda ainda era senadora? Era senadora. 10 milhões de emenda nossa, emenda individual, 10 milhões de Dona Nilda e 14 milhões e 700 mil reais. Pois bem, para João não citar o trabalho que nós fazemos, ou fizemos, ele cita a senadora Cátia Abreu, que absolutamente não sabia nem quem era João na história do Brasil. Foi um trabalho que eu fiz. Cátia era a senadora relatora da área de turismo. Eu fui ao presidente Davi Alcolumbre, pedi a ele para que nós fizéssemos um aporte. Turismo sempre foi o primo pobre na República, sim, juntamente com o Ministério dos Esportes, muito pequeno orçamento. E a gente fez esse trabalho e eu disse, senadora, minha colega, eu era da bancada, do bloco, inclusive era líder do bloco PDT-PSB, à época eu ainda estava no PSB. Eu disse, querida, nós estamos construindo o Centro de Convenções de Campina Grande, seria muito importante se a senhora... E ela foi com o Davi e disse, não, nós vamos aportar 14 milhões, 15 milhões de reais. Foi bem. Eu levei João ao gabinete da senadora para que João agradecesse e João faz questão de omitir isso. Então, são certos comportamentos. Entre o ano de 2021 até o anúncio do desligamento, Paulo, eu passei 10 meses sem que fosse recebido por João. Enfim, fomos para a disputa. Tenho e manterei sempre o respeito para com ele, mas não mudou nada não, estou tocando minha vida e cumprindo minhas obrigações. Senador, muitos se surpreenderam à época da sua aproximação com o prefeito Bruno Cunha Lima. Fala um pouquinho sobre isso. Mas, Paulo, eu fui candidato pela oposição, já puxando esse processo que nós estamos trazendo aqui. Deixa eu só fazer aqui um parênteses e dizer que o saudoso tribuno Vital do Rego dia se aproximou de Ronaldo. Votou em Cássio em 2002. E chegou a ser secretário de Cássio. Foi secretário do governador Cássio. Eu tive inescondíveis embates. E vocês nunca foram inimigos, é bom dizer, né? Nunca foram. Não, tivemos inescondíveis. Aliás, Bruno é um pouco mais jovem, mas é
pode ser considerado da sua geração, né? Um pouquinho para cá. Um pouquinho para cá. Tô com 53. Ele talvez vai ficar com raiva. Né? Aí eu mais feliz, né? Porque das duas uma, né? Então, Paulinho, o que é que aconteceu? Paulo, vou me repetir. Quem conhece a minha forma de fazer política em Campina Grande, na Paraíba, sabe que eu me mantenho coerentemente. Eu fui candidato pela oposição. Eu não poderia, depois de ter questionado alguns fatos identificados por mim, e que a população, boa parte, também identificou, mas que a maioria não quis identificar, tanto é que João venceu por 60 mil votos de diferença, e foi uma campanha acirrada no segundo turno com Pedro, que teve um desempenho digno, né? Eu fiz campanha... Isso apoiou Pedro. Apoiamos a Pedro. Nós e dos 24 prefeitos que foram apoiadores no primeiro turno do nosso nome, 19 votaram em Pedro. Então, eu fiz campanha questionando ao governo. Eu acho que o governo foi lento. Eu vou citar casos. A obra da Transparaíba ainda não foi entregue, Paulo, com dinheiro em caixa, e não é pouco. O Centro de Convenções de Campina Grande, Paulo, só vai ser entregue provavelmente no final deste ano, 2024, depois de arrastados quase 4 anos. E consideremos, não é uma obra, 120 milhões para um governo que tem 5 bi, convenhamos, não é nada demais. E obra bem feita, seu projeto, e com dinheiro em caixa, Paulo, isso vai rápido. Então, eu questionei o governo. Como eu questionei o governo e no segundo turno eu voltaria pedindo desculpas aos eleitores e a quem me acompanhou nos guias eleitorais a dizer, olha, desconsidere o veneziano que no primeiro turno questionou a João. E agora vamos votar em João. Vamos votar em João, tá tudo certo, foi uma equipe. Não dava, João. Paulo, eu ficaria... quem me conhece sabe, eu não conseguiria olhar para as pessoas. Então, a aproximação com o Bruno deu foi via Pedro... Por força de uma aproximação em 2022. Natural. E quando o Bruno procurou-nos, a nós, o MDB, pedindo ajuda para que a gente pudesse desenvolver com a gestão aquilo que também é minha obrigação, Paulo, que eu fiz na gestão anterior e que estou fazendo com Campina Grande, acima de tudo. Então, para mim, é motivo de alegria poder ter ajudado os 2,5 milhões para a maternidade Elpidio de Almeida. Você se lembra que houve 2 episódios lá delicados. Quando o Bruno dizia, veneziano, o projeto técnico está feito. Se você puder, em Brasília, dar celeridade política na apreciação dos 2 empréstimos, fiz isso com muito gosto. Quando a gente conseguiu, no final de 2023, primeira quinzena de 2023, 18 milhões de reais para a saúde, igualmente o fiz, com a satisfação de saber que seriam investimentos para uma área delicada. Quando a gente conseguiu fazer a intermediação política para que Bruno possa ter 100% de cobertura do Programa de Saúde da Família, é uma conquista extraordinária, né? Então é natural esse processo que se deu com seu início em 2022. E o que é que o senhor está projetando para a eleição municipal desse ano aqui em Campina? Meu irmão, tem algumas situações a serem definidas, né? Entre as quais a do próprio não saber como se comportará. Não há uma dependência, mas o saber de como se comportará o ex-prefeito. E essa é uma condução que não cabe a mim, é uma condução que cabe a quem preside o processo, no caso... No caso, Bruno. O senhor se refere a Romero Rodrigues. A Romero é um ponto. Não é uma dependência. Os senhores têm conversado? Não. Houve oportunidade de alguma conversa? Eu e Romero? Sim. Não, eu me encontrei com o Romero num evento em Massaranduba, quando da convenção de um companheiro nosso que votou em mim, votou nele, votou em Fábio Ramalho, e a gente vai ter uma eleição suplementar agora em 3 de março com o João Costa. Mas eu não converso sobre a realidade local. O que eu penso é que Bruno começa a ter os resultados e colher frutos efetivos de um processo que não é fácil. Você tinha que preparar, sob o ponto de vista orçamentário, financeiro, as condições para que ele acessasse os recursos. Existem obras importantes, sabe, Paulo? Essa obra de reurbanização do nosso Parque Evaldo Cruz é uma obra de suma importância. As interligações da Floriano Peixoto, da Plínio Lemos, os investimentos na área de saúde, tanto para a cobertura de 100%, a vinda do Hospital do Amor vai dar um plus, principalmente, à saúde da mulher campinense e da região. Então, eu creio que o projeto administrativo que Bruno vai defender no processo eleitoral, ele é plenamente sustentável. O MDB vai nessa? Vai compor a chapa? Não sei se comporá. Eu não quero criar, Paulinho, eu não sou de criar dificuldades. A minha presença junto à administração é para ajudar a Campina Grande. Eu me alimento todo dia, todas as vezes em que eu passo
em todos os cantos dessa cidade, aqui mesmo, no bairro do Catolé, no Sandra Cavalcante, passando na Gemílio de Figueiredo, lembrando que fomos nós que deixamos. É isso que me deixa cheio de motivações. Consequência, participar, mas não é condicionante. A ajuda não ao é exigência, governo, nem toquei no assunto. O MDB tem colaborado com as presenças de nomes como do Galego do Leite, nosso secretário de Agricultura, ao lado do nosso secretário Renato Gadelha, de Pâmela, na Secretaria de Assistência Social. Temos dado uma ajuda. No segundo semestre de 2023, conseguimos R$2 milhões para a Secretaria de Assistência Social, entidades. Enfim, vamos deixar esses próximos 3 meses, nós teremos definições. Agora, sob o ponto de vista do MDB estadual, eu fiquei muito feliz com o resultado que nós tivemos em 2023. Você vem fazendo um trabalho de expansão, de recuperação. Né? Tu te recordas muito bem que o MDB já foi, há 10, 15 anos, o partido de maior... Tinha diretório em todos os municípios. Em todos os municípios. Chegamos a ter 6 deputados federais, chegamos a ter 18 deputados estaduais. Quando nós assumimos, Paulinho, eu tinha contabilizado 9 prefeitos. Fechamos o ano de 2023 com 29 prefeitos. Aliás, é um partido que tem muitas prefeitas. Né? Nós temos 8 prefeitas filiadas. Então, a gente faz muito pé no chão, como eu costumo dizer, a gente faz uma projeção que o MDB possa, ao término do ano de 2024, fechando as eleições, chegar pelo menos a 40, quem sabe um pouco mais, de prefeitas eleitos. Reginaldo gritou dali, ele fala nos bairros de Campina, mas não fala no sítio Maracajá de Queimadas, está vendo aí? Você sabe, Regi, que a minha gênese é Queimadas, né? Do Major Veneziano, de Vital. Inclusive, Campo de Boa... Carlinhos é seu primo ainda, né? Carlinhos é primo. Carlinhos de Tião. Tião era primo legítimo de vovô. Exatamente. Veneziano, e a família? E doutora Ana Cláudia? Tá bem, Paulinho, voltou... Ela pretende participar da eleição esse ano? Paulinho, ela não deixou externar para mim, se bem que nós estamos às portas, né? Tá em cima. Até março a gente precisa ter algumas definições. Porque parece que o vírus da política impregnou, né? A gente sabe que quem participa assim... Eu acho assim, sabe, Paulo? Eu acho que Ana teve 3 momentos, e eu até entendo. Ana é um nome muito valioso e muito valoroso. Na disputa a deputada federal, ela teve quase 50 mil votos, ficou na primeira suplência. Eu acho que os nossos companheiros não foram corretos com ela. Não foram corretos, porque 6 foram eleitos e nenhum teve o gesto de tirar uma licença. E ela foi muito importante, porque de última hora... tem partido fazendo isso, Fazendo isso. Agora mesmo o Ranieri vai assumir... Com a licença de Wilson, né? Muito justo. Os meus companheiros não foram corretos com Ana. E Ana não era, à época, me perdoe, não era candidata a deputada federal. Ela era candidata a deputada estadual com uma base feita... Amplas possibilidades de se eleger. Amplas possibilidades. Aí ela vai pelo Podemos, atendendo a um chamamento de João e de Ricardo, para garantir a uma composição maior. Inclusive, a 6ª vaga dos 6 só se deu pelos votos que ela obteve. E aqui ficou. Ela vem para uma disputa para a Prefeitura de Campina Grande. Teve 24% dos votos. Teve brios. Não é fácil uma disputa daquela com tamanhas desigualdades. Sem dúvida. Por 3% não vai para o segundo turno. Isso marcou. Aí vai para uma eleição estadual. E eu, lamentavelmente, não pude dar devida assistência a ela, porque estava na eleição a governador. Isso ainda me toca, porque penso que foi uma perda não tê-la, porque ela na essência, também, além de uma profissional da advocacia, mas ela gosta da política, sabe fazer a boa política e seria uma grande parlamentar. Ela não toca no assunto, eu também não provoco, efetivamente, mas sinto que, às vezes, isso dá-me a interpretar que ela tem interrogações se deseja ou não continuar. A gente está quase em cima da hora, já me avisaram ali, mas os meninos que já não... Mateus e Pedro. Pedro é um varapau, né? Está mais alto que vocês, eu vi. Superou a mãe e o pai. Ele está com 1,94 m. E o Galego é o que é mais antenado, o que mais perscruta o dia a dia da política, mas eu não faço quaisquer gestões, que sim nem que não. Eu apenas espero que os mesmos observem como é o nosso meio. E que a coisa aconteça naturalmente.
Veneziano, bom ano novo, muita saúde para você, para a Meu família. irmão, para viu? todos nós. E que a gente possa ajudar o nosso Brasil a seguir em frente. Amém. Alegria revê-los. Você sabe da minha estima, do carinho, do afeto e, acima de tudo, da gratidão às sempre inúmeras demonstrações de afeto para com meu pai. Para conosco, mas principalmente para com meu pai. Um abraço, um ano venturoso. Saúde e paz. E muito feliz e muita vontade de retornar a casa. Muito obrigado. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento e vamos marcar um encontro para o próximo programa. Felicidades e até lá.